Da mensagem bíblica desta noite. Esse texto sagrado é precedido pela epígrafe, esse texto em negrito aí, escrito assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Nesse culto do clamor, leremos na introdução da mensagem desta noite o texto de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso de número 15, onde diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, rica, maravilhosa oportunidade, em que os teus filhos podem estar reunidos com toda liberdade na tua casa, para, Senhor, estudarmos, meditarmos, refletirmos na tua palavra e por elas sermos edificados, alimentados, fortalecidos, libertos, curados, limpos, instruídos para a glória do teu nome. Isso é o que nós desejamos, isso é o que nós te pedimos, Pai amado, e o que te fazemos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Tome o teu assento, meu irmão e minha irmã. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim era um pequeno vilarejo que distava cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. E Jesus está entrando, aproximando-se, diz o texto, da entrada, da porta da cidade. As cidades de antigamente não eram como hoje. As cidades de antigamente eram cidades muradas, eram fortalezas, tinham muros, tinham portões. Jesus estava chegando à porta da cidade chamada Naim, e quando ele vai entrando na cidade, vem um cortejo fúnebre, e não era qualquer cortejo, meus irmãos, era o cortejo do filho único de uma mulher viúva. Não era qualquer cortejo, era o enterro do filho único de uma mulher viúva. Ou seja, a situação dessa mulher era totalmente desesperadora. Porque você imagine o contexto. Ela já era viúva. 2000 anos atrás, em Israel, uma sociedade patriarcal, onde as mulheres não eram consideradas como nós conhecemos hoje. Ela desamparada já do marido, e agora perde o único filho que tinha. Uma situação, meus amados irmãos, totalmente desesperadora. Já estava desamparada do marido, provedor do lar, e agora perde o único filho varão que ela tinha, o filho, diz o texto sagrado, único. Já tinha que conviver com o luto do marido e agora com o luto do filho.
Viuvez é algo que acontece, sim, mas quando uma mãe tem que enterrar um filho, meus irmãos, isso foge à lei da natureza, porque o normal é que os filhos enterrem seus pais, suas mães, e não ao contrário. Então essa mulher devia estar sofrendo muito, meus irmãos, porque já estava desamparada do marido e agora ela tem que enterrar o filho. Se você já um dia teve a oportunidade de ir a um enterro de um progenitor, de uma genitora que estava enterrando um filho, você sabe do que eu estou te falando. O sofrimento é grande, meus irmãos, porque isso é uma inversão de uma lei natural, onde são os pais que são enterrados pelos filhos, e não ao contrário. O marido já tinha morrido, e agora o único filho desta mulher, de Naim, também morre. Como é que fica a situação dessa mulher diante desse cenário, numa situação dessa? A situação dessa mulher, meus irmãos, o futuro dela se tornou incerto. O que seria dela agora? Totalmente desamparada. Mas a palavra do Senhor, ela prescreve algumas leis, algumas orientações que enfatizavam o cuidado que a sociedade deveria ter para com as viúvas. Mas será que todo filho cumpre com as ordenanças, com os mandamentos do Senhor? Será que toda a família cuida como deve cuidar dos seus anciãos, dos seus progenitores? Será? Se assim fosse, Deus não precisava escrever isso lá no Antigo Testamento, reeditar isso no Novo Testamento e ficar nos lembrando o tempo todo de como nós devemos proceder. E a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo de número 5, a partir do verso 3 até o verso 6, diz assim, sobre as viúvas, que era o caso dessa mulher. Ela era uma viúva que agora estava desamparada também do seu filho único. 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso de número 3 ao 6. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, olha a necessidade do aprendizado, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Recompensar, meus irmãos, ou seja, recompensar é o que? É retribuir aquilo que um dia nós recebemos. Porque se nós somos alguma coisa, é porque os nossos progenitores deram a contribuição deles para que nós hoje chegássemos a ser o que nós somos. Então, quando nós assistimos os nossos pais, nós estamos, na verdade, cumprindo com a nossa obrigação, meus irmãos. Porque se nós somos alguém nessa vida, foi porque Deus nos deu pai, Deus nos deu mãe, Deus nos deu avô, Deus nos deu avó, para que nós chegássemos a ser. Quantas madrugadas, hein? Indo na farmácia de madrugada, tarde da noite, tirando temperatura, de tempo em tempo, de hora em hora, dando banho, nem muito gelado, nem muito quente, cuidando, levando para médico, trocando fralda, alimentando, com todo cuidado, com todo zelo. Então a Bíblia diz aqui, se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a recompensar a seus progenitores. E no nosso contexto de igreja, meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Porque se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Essa palavra vale para todos, mas Deus diz assim, olha, na sua palavra,
você, cristão, se você não fizer isso, você é pior do que o incrédulo, porque você conhece a minha palavra e ele não. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, meus irmãos. E diz o verso 5, perdão, ainda no verso 4 no final: recompensar os seus progenitores, pois isto é bom e aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, a mulher é viúva, mas não tem amparo, está desamparada, não tem filho, porque o texto começa falando, se alguma viúva tem filhos ou netos, mas ela está desamparada, não tem filho nem neto. Olha o que diz a palavra de Deus: espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Se não tem filho e não tem neto, está desamparada, espera em Deus, porque Deus não desampara aos seus. E como é que deve ser essa expectativa, essa esperança em Deus? Em súplicas e orações. É orando, é clamando a Deus de dia e de noite. Se o teu filho te desamparar, minha irmã, se o teu neto te desamparar, meu irmão, Deus não te desampara. Espera em Deus, porque Ele ouve a tua súplica, Ele atende a tua oração, Ele responde ao teu clamor. Amém. É a palavra do Senhor. Espere em Deus. A situação dessa viúva de Naim, sem marido, e agora sem filho único, sofrendo o luto do único filho. Imagina a tristeza dessa mãe. Mas ela se depara com quem? Ela se depara com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: espera em Deus. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 20, que nós estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo, o seu Filho. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Era a caravana da morte que acaba de se encontrar com a caravana da vida, porque Jesus vem com seus discípulos e atrás deles vem uma multidão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Quem vai prevalecer, a morte ou a vida, meus irmãos? A vida. Jesus prevaleceu contra a morte para nos dar a vida. Glória a Deus. E quando ele olha para aquela mulher, deve ter apurado ali os fatos, falou: Jesus, viúva, e acaba de perder o filho único. Diz o texto aí, no verso 13, que ele se compadeceu dela. Compadecer, padecer com, ou seja, padecer é sofrer. Ele sofreu junto com ela. Jesus, quando tomou conhecimento da situação daquela mulher, ele sofreu, ele sentiu a dor dela. Teve compaixão dela. Sabe por que Jesus sente compaixão de nós? Sabe por que Jesus se compadece? Porque Ele te conhece. Sabe por que o Senhor Jesus se compadece? Porque Ele conhece a tua vida. Sabe por que o Senhor Jesus se compadece de você? Porque Ele conhece a tua luta. Sabe por que Jesus se compadece de você? Porque Ele conhece o teu drama. Sabe por que Jesus se compadece de você? Porque Ele conhece a tua situação. Como Ele conheceu a situação daquela mulher e se moveu de íntima compaixão dela. Ele nos conhece, meus irmãos. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe qual é a luta que você está enfrentando. Ele sabe qual é o drama que você está vivendo. Por isso Ele tem compaixão de você. Se compadeceu, ou seja, suas entranhas se moveram de íntima compaixão. Compaixão é isso, é você sentir aqui, dentro de você, é você usar de empatia, é você se colocar no lugar do teu próximo, trocar de lugar com ele, sentir a dor dele, não fazer pouco caso. Diga para o teu irmão aí: Jesus não faz pouco caso do teu drama, Ele sente a tua dor.
Sabe por que o Senhor Jesus se compadeceu? Porque Jesus experimentou a mesma sensação de mal-estar que nós experimentamos quando nos deparamos com alguma situação, com alguma cena muito triste. Eu já fui em enterro de pai que sepultou filha. Quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, eu não queria estar no lugar desse homem. Porque, vou te contar um negócio, meus irmãos. Embora eu não quisesse estar no lugar dele, na hora eu sentia a dor que aquele homem sentiu. Jesus se compadece de nós, assim como nós nos entristecemos diante de cenas muito tristes, diante de notícias que nos abalam. Você saiba, meu irmão e minha irmã, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele já enfrentou as coisas que nós enfrentamos. O fato de Jesus ser 100% Deus e ter experimentado a humanidade, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. O verbo se fez carne, Deus entre os homens. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, enfrentou tentação. Sabe qual é a única diferença entre Jesus e nós? Na humanidade dele, no 100% homem dele, é que ele foi tentado como eu e você, todavia ele em nada pecou. Glória a Deus. Para nos mostrar que como homens e mulheres, se nós vigiarmos e orarmos, nós não daremos lugar, não cairemos em tentação, apesar do nosso espírito que está pronto, né? A nossa carne é fraca, mas Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. E ele nos provou isso na sua humanidade. Foi tentado em todas as coisas, mas ele todavia não pecou. O texto de Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus 4, a partir do verso de número 14, Hebreus 4, 14. Diz a palavra do Senhor: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando ele intercede por nós, ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo, porque ele, como homem, passou tudo que nós passamos, inclusive enfrentando tentação, só não pecou. É por isso, meus irmãos, que Jesus é o grande, o sumo sacerdote perfeito, porque quando ele intercede por nós, ele sabe o que é o sofrimento humano. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é uma luta de um ser humano. Verdade. Ele sabe o que é passar, enfrentar uma aflição, uma tribulação, uma adversidade. Ele sabe o que é perder uma pessoa querida. Você lembra de João capítulo 11, quando Lázaro morreu? João 11:35 diz que Jesus o quê? Chorou o quê? A morte de um amigo. Jesus sabia exatamente o que essa mulher estava sentindo, meus irmãos.
Jesus sabe exatamente o que eu, o que você, o que nós estamos sentindo agora. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. Jesus sabe o teu drama, a tua luta, o que você está passando agora, os teus medos, os teus receios, os teus anseios. Jesus conhece, e é por isso que Ele se compadece, e é por isso que Ele intercede por você diante do Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 26, que Ele está à direita de Deus, onde intercede por nós. Amém. Ele não só se compadece, mas Ele também intercede por nós. Glória a Deus. Nós temos um sumo sacerdote Obrigado, Senhor. que conhece as nossas dores, que conhece a nossa humanidade, que conhece os nossos dilemas, os nossos dramas, as nossas lutas, e Ele se compadece de nós e intercede por nós. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que nós devemos, Hebreus 4,16, nos achegar com confiança ao trono da graça. Amém. A fim de quê? Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Ocasião oportuna. Tinha ocasião mais oportuna para se chegar ao trono da graça para uma mulher que já era viúva, desamparada do marido e agora está enterrando o filho. Tem necessidade maior do que essa para uma viúva? E ela se achega àquele que é, segundo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus é a manifestação da graça de Deus. E ela tem um encontro com Jesus, a manifestação visível da graça do Deus invisível. Jesus é a manifestação visível da graça do Deus invisível. Amém. E ela tem um encontro com esse Deus maravilhoso. E antes que ela abra a sua boca, porque Deus é assim, antes de nós abrirmos a boca, Deus já conhece a nossa palavra toda. Por isso que eu disse aqui, Ele conhece o teu dilema, o teu drama, a tua luta, Obrigado, Senhor. os problemas que nós enfrentamos, cada um Ele conhece. Ele sabia o que ansiava o coração daquela viúva que agora estava enterrando o filho. O que essa mulher podia desejar mais naquele momento, meus irmãos? O marido já tinha sido sepultado, sabe-se lá há quanto tempo. E o filho estava ali no caixão. E o cortejo seguindo para o cemitério. O que essa mulher podia querer? Qual seria o maior sonho daquela mãe naquele momento, se não ter o seu filho de volta? Jesus, antes que ela falasse alguma coisa, Ele diz a ela, vendo-a, versículo de número 13, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te. Oh, glória. Aleluia. Levanta-te. Aleluia. Oh, Senhor. Essa atitude de Jesus de tocar no esquife, tocar ali no caixão, naquela urna, uma atitude desafiadora, meus irmãos, porque ela poderia tornar Jesus cerimonialmente impuro. Mas Jesus é assim, Ele enfrentou a morte para nos dar a vida. Glória a Deus. E agora Ele enfrenta, Ele quebra aquele paradigma, né? Não, Ele, ainda mais Ele, nasce eu, não podia tocar. Não podia nem chegar perto do morto, mas Ele vai lá e toca, que nem Ele tocou no leproso, que Ele tocou no cego, Ele tocou agora no esquife, Ele tocou no caixão, Ele toca na tua vida, e Ele toca na minha vida. Aleluia. Oh, E um toque de Jesus, diga para o teu irmão aí, basta apenas um toque. basta apenas um toque.
Aleluia. para que o milagre de Deus aconteça. Um toque de Jesus Toca o Pai. é suficiente. Deus. Tem que. Ele quebra o paradigma. Ele enfrenta a morte para nos dar vida. E ele diz ao jovem morto: levanta-te. Porque Jesus é de fato a ressurreição e a vida. Como diz João 11:25, ele mesmo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Graças a Deus. Levanta-te. E diz o texto no verso 15 que o jovem passou o quê? A falar. Levanta! E o jovem passa a falar. Prova irrefutável, incontestável de que ele estava vivo. Você quer uma prova de vida maior do que essa? Do que o jovem passar a falar? Pergunta para o teu irmão aí, ó. Morto fala? Morto não fala, meus irmãos. Quer uma prova de vida maior do que essa? Levanta-te! E o jovem desandou a falar. Glória a Deus. O milagre aconteceu após o toque e a ordem do Senhor Jesus Cristo. Disse Jesus: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que espera morto e passou a falar. E a Bíblia diz, na parte final do verso 15: e Jesus o restituiu à sua mãe. O Senhor é Deus de restituição, igreja. Glória a Deus. Na vida nós sofremos muitas perdas, meus irmãos. Umas mais importantes, outras menos importantes. Umas grandes, outras menores. Mas sofremos muitas perdas. Mas o Senhor, nosso Deus, é Deus que restitui. Glória a Deus. Aleluia. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu as riquezas. Jó perdeu os filhos. Mas a Bíblia diz no capítulo 42 de Jó que Deus restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. O Senhor é Deus que restitui. Graças Na vida nós sofremos muitas perdas, mas muito daquilo que nós consideramos como perdas, na verdade são livramentos que Deus está nos dando. Eu ainda há pouco vinha no carro, e eu não sei porquê, Deus o sabe, era Deus me preparando para esse momento agora. Lembrei do tal de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Não sei porquê, do nada, lembrei de Pelé. E aí, me lembrei do episódio do ano passado, que ele foi convidado para acender a pira olímpica na abertura dos Jogos Olímpicos. E aí saiu lá com uma desculpa dizendo que tinha um compromisso dos Estados Unidos e que não podia. Eu falei: olha, quantos não iam querer estar ali, recebendo o convite que o Pelé recebeu, iam se sentir honrados. E agora eu vindo para cá, eu pensei: que livramento. Iam associar a imagem dele com tudo isso que está acontecendo aí. Que livramento. Iam manchar, a reputação que o cara construiu ao longo de quase 80 anos de vida. 60 anos de vida pública. Não é? Olha aí. Muito do que nós temos como perdas, na verdade, Deus está nos dando um livramento. Mas existem perdas que são perdas mesmo. Mas aquilo que nós perdemos, e que era nosso, que não era para nós perdermos, Deus é Deus de restituição. Glória a Deus. Na vida nós sofremos perdas, mas em Cristo o Senhor nos restitui de tudo o que o diabo nos tirou. A começar pela nossa comunhão com Deus, é restaurada, é restituída em Cristo Jesus.
A nossa alegria, Deus restitui. A nossa paz, Deus restitui. Porque a palavra de Deus diz que se o ladrão veio roubar, matar e destruir, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se alguma viúva está desamparada, se alguém está desamparado, eu quero te dizer aquilo que Paulo disse para Timóteo, pelo Espírito Santo: espera em Deus, em súplicas e orações. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Amém. Que é o melhor que nós temos a fazer. Oh, meu Deus. Para que Deus possa nos restituir, para que o Senhor possa nos restaurar, para que o Senhor possa nos amparar em meio a todo desamparo, todo abandono, toda ingratidão, tudo que nós possamos ter sofrido, tudo aquilo que possamos ter feito, todo esquecimento que nós possamos ter sofrido, da parte daqueles que nós depositamos alguma confiança, alguma esperança. Saiba que o Senhor não te esqueceu. Ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, não se compadeça do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isaías 49, verso 15. Deus não se esquece de você, meu irmão, minha irmã. E além de não se esquecer, Ele se compadece de você. Ele conhece as tuas agruras, as tuas lutas, os teus sofrimentos, as tuas lutas. Ele se compadece de você. Jesus está à direita de Deus, o nosso Pai Celestial, de onde Ele intercede por nós. Ele se move de íntima compaixão dos seus servos. Devemos clamar ao Senhor de dia e de noite, porque Ele ouve a nossa súplica, Ele ouve o nosso clamor. Vamos orar, meu irmão, vamos orar, minha irmã. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, vamos clamar a Deus, amém? Amém, pastor. Vamos clamar ao Senhor. Vou colocar o nome do irmão Wagner Costa, que está internado no Hospital Praia Brava, em Angra, muito Amém. amigo meu. O mesmo da semana. Ele passou. vai passar por uma amputação da perna amanhã e correndo o risco de ficar na mesa. E vamos orar Está também muito fraco. pela vida da nossa irmã Maria Helena, está nesse processo da luta, né? Amém. Contra o câncer, tem pedido nossa Oração. intercessão. Eu falei para ela hoje de tarde, conversamos, oramos, falamos sobre a palavra, mas ela conta com a intercessão da igreja. Amém. Ela crê que a oração Glória a de Deus. justo pode muito pela sua eficácia. Amém, nós Amém? cremos, nós cremos. Vamos orar pelo Wagner também. Wagner. O irmão Faria vai fazer exame também de coração. Amém. Amém. Mas Deus é Deus que nos restitui, inclusive, a saúde. Amém? Glória, eu Glória a Deus. creio. Vamos orar pelo Wagner. Eu já dei o testemunho aqui do seu Gilberto, nosso irmão em Cristo, lá da Igreja Nova Vida do Andaraí, que há 10 anos atrás também foi desenganado, chegou a subir do centro cirúrgico para ser amputado da sua perna. E lá no centro cirúrgico, Deus deu livramento. Amém. Fizeram uma raspagem no osso dele, mandaram ele de volta e ele Glória ficou a bom. Deus. Eu Deus creio. não livrou do centro cirúrgico, Wagner, Amém. mas livrou no centro cirúrgico. Oh, glória a Assim Deus. como não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, Nós mas cremos. na fornalha. Oh, Assim como glória não a Deus. livrou Daniel da cova, mas na cova. Amém, meu irmão? Amém. Confia no Senhor. Amém. Oremos, Pai amado, em nome Oh, de Jesus. Deus querido. Senhor, a morte aos olhos humanos e pela medicina é algo irreversível, meu Deus. Verdade, meu Deus. Mas a tua palavra mostra que para ti não há situação irreversível, porque tu és o Deus do impossível. Oh, glória a Nós Deus. sabemos em quem nós temos crido, sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Sabemos em quem nós temos confiado, sabemos que em ti nós podemos esperar. Pai amado, em nome de Jesus, sabemos que basta uma palavra do Senhor, nosso Deus. Amém. Basta, Senhor, uma palavra tua. Como disse o centurião, homem cuja fé maravilhou ao próprio Salvador Jesus Cristo, que disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Verdade. Aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra. Oh, glória e a o meu Deus. criado, o meu servo, será curado. Glória. Libera uma palavra de cura, Senhor. Verdade, Senhor. E haverá cura. Libera uma palavra de restauração, Senhor. E haverá restauração.
acontecerão, porque, Senhor, Tu és o dono da palavra, Tu és a autoridade suprema, a Tua palavra é a autoridade veraz. Senhor, a Tua palavra, os céus, a terra passarão, mas a Tua palavra não há de passar jamais. Senhor, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra é poderosa, porque Tu és o Deus El Shaddai Todo-Poderoso, Tu és Adonai, nosso Senhor, não há impossíveis para Ti. Reverte, meu Deus, essa situação irreversível, segundo a ótica humana, faz como Tu fizeste, meu Pai, no caso do filho da viúva de Naim. Senhor, dá uma palavra de ordem, levanta, e o morto vai levantar. Sim, meu Deus, o morto vai falar, Senhor, dá espanto de muitos. Haja, Senhor, cura, haja vida em abundância. Meu Deus, toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, na saúde do Teu filho, irmão Faria. É verdade. Toca na vida do Wagner, Senhor, lá em Praia Brava, em Angra dos Reis. Meu Deus. Toca, Senhor, lá em irmã Maria Helena, aqui na Barra Bonita, no Recreio dos Bandeirantes. Meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, manda uma palavra, me dê um toque. Senhor, envia os Teus anjos. Senhor, Tu és Deus que perdoa os nossos pecados todos. Tu és Deus que sara as nossas enfermidades. Tu és Deus que ouve o nosso clamor e responde. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 103, versículo 1, Senhor, ao versículo 3. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é minha diga o Seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Que da cova retire a tua vida, e te cumula de graça e de misericórdia. Que farta de bens a tua velhice. Aleluia, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Oh, meu Deus, o plano é Teu. A Tua palavra diz em Jeremias 29, a partir do verso 11: eu aqui sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Muda a nossa sorte, Senhor. Muda a nossa sorte, Senhor. Senhor, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica, responde a nossa oração, Pai amado. Visita, Senhor, os nossos irmãos. Haja cura, haja saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo, saúde física, mental, emocional, sentimental, espiritual, Senhor. Meu Deus, abre as portas que precisam ser abertas, meu Pai, porque Tu abres e ninguém fecha. Ninguém fecha, Senhor, a porta que Tu abres, e fecha as portas, meu Pai, que precisam ser fechadas na vida dos Teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Atende a oração da Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Volte para o seu lugar, meu irmão. Creia que o Senhor nosso Deus é Deus que ouve o nosso clamor e atende. É aquele que responde porque se compadece de nós, porque conhece a nossa luta, os nossos dramas, as nossas dificuldades e tem compaixão de nós. Jesus intercede por nós diante do Pai. Sim, Jesus é um sacerdote, o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, perfeito. Aleluia, Jesus, louvado seja teu nome. Seja engrandecido, Senhor, seja glorificado. Aleluia, amém. Tome teu assento, meu irmão, minha irmã.